estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, né? Nós estamos aqui nesta segunda-feira, dia 3, né? Dia 2 de junho, né? Dia 2 de junho do ano da graça de 2025, né? Mais um programa aqui para a TV Horizonte, né? Canal 30.1, HD digital, né? E também pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Algum tempo atrás, eu disse aqui, nesse espaço da TV Horizonte, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam preocupados com a eleição de 2026 no Senado. E que iniciou-se uma campanha dentro do Senado para que os ministros do Supremo Tribunal, né, tivessem, né, uma boa vontade de apoiar os seus candidatos ao Senado nos estados, porque há uma preocupação muito grande da oposição fazer maioria no Senado Federal. E se a oposição fizer maioria no Senado Federal, por exemplo, uma maioria do Senado Federal pode retirar o ministro do Supremo Tribunal. Então, o governo também está preocupado, né? E surgiu, nesse último final de semana, uma informação de que o presidente Lula quer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja candidato novamente ao governo de São Paulo. Aí, mesmo que ele possa perder, mas ele teria um palanque do Lula, um palanque mais forte do Lula em São Paulo, porque o Lula vai ser candidato à reeleição, aos 81 anos de idade, né? E aí, você sabe, se o Tarcísio de Freitas continuar sendo o candidato à reeleição de São Paulo, talvez ele seja imbatível, mas aí o Lula teria um palanque em São Paulo. Outra coisa é o Haddad ser candidato ao Senado, porque uma outra preocupação do Lula é a oposição fazer 2 senadores, porque agora a próxima eleição para o Senado são 2 senadores. Todos os estados vão eleger 2 senadores para o Senado, né? Aqui de Minas Gerais encerram-se os mandatos de Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, que foram eleitos, né, há 8 anos atrás. Então agora nós teremos uma eleição para renovar mais 1/3 do Senado, os 2/3 do Senado, com 2 senadores. Então, há uma preocupação muito grande do Palácio do Planalto de a oposição fazer a maioria do Senado Federal. Então, agora o governo também quer, naturalmente, influenciar, né, nas eleições para senadores em todos os estados brasileiros, com medo da oposição fazer maioria no Senado Federal. Porque a maioria no Senado Federal significa, se a oposição tiver a maioria no Senado Federal, eles podem tirar um ministro, por exemplo, igual tentaram tirar o Alexandre de Moraes e não conseguiram. Então, essa é a preocupação do governo nos últimos tempos, né? Vamos esperar o que vai dar, né? Aqui, por exemplo, o presidente Bolsonaro quer que o ex-ministro da Fazenda dele, o Paulo Guedes, seja candidato ao Senado por Minas Gerais, né? Tem até um acordo aí que estão costurando, um acordo entre o governador de Minas, o ex-presidente Bolsonaro e etc. tal, porque o governador de Minas também quer fazer do seu vice-governador o seu candidato, né? E aí já seria um candidato da oposição, né? A gente não sabe qual seria o outro candidato para ser eleito aqui por Minas Gerais. Vamos esperar como é que essas conversas políticas, né, que começam a partir de agora, a gente vai saber lá no ano que vem, lá para o mês de até julho, né, quando as convenções deverão ser realizadas. É isso aí. Vamos saber agora quem é o vencedor do sorteio do kit do Rei da Feijoada. Lembra? O kit feijoada? O nome do vencedor é Alan Júnior. Parabéns, Alan, né? O Alan está aí, esse kit feijoada aí, ó. Aí está aí o Alan, né? O Alan que foi aquele que ganhou o kit feijoada aqui, né? Um abraço para o Alan e eu vou entrar em contato com o Rei da Feijoada para você pegar a sua feijoada para esse final de semana, tá legal? É isso aí. Agora, vamos direto à redação com a jornalista Sara Zeferino. Sara, o que é que nós temos aí de esporte, aí de novidades? Boa tarde, Jaci. Boa tarde a todos que acompanham o Gente. Segunda-feira muito agitada no mundo do futebol. E é claro que a gente começa com
com destaque da tarde de hoje, porque a CBF realizou agora há pouco, por volta das 3h30, o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio que definiu os confrontos aí das oitavas de final da competição milionária do futebol brasileiro. Verdade. Representando Minas Gerais, temos Atlético e Cruzeiro, classificados aí para a próxima fase, né? O Atlético que deixou para trás o Maringá e o Cruzeiro que deixou para trás o Vila Nova. E aí, nesse sorteio da CBF, né, das oitavas de final, eram 16 times, todos podiam se enfrentar, assim. Então a gente podia ter Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Corinthians, Atlético e Palmeiras, mas não foi por aí não, só que o Atlético pegou um grande clássico pela frente. O sorteio da CBF definiu o adversário do Galo nas oitavas de final, como a gente está vendo aqui do lado, ó, a bolinha primeiro saiu Atlético, né? Sendo representado aí o primeiro da bolinha mineira nesse sorteio da Copa do Brasil. E aí é todo aquele suspense, né? Por qual bolinha virá depois? E aí veio uma grande bomba, porque o adversário das oitavas de final será o Flamengo, do técnico Felipe Luiz. Então vem aí pela frente a ser um grande duelo para o Galo. E já saiu também como serão os jogos, né? A data base, as datas base são 30 de julho e 6 de agosto. Então, os jogos serão nessas datas, né? 30 de julho e 6 de agosto. O Galo viaja para o Rio de Janeiro no dia 30, né? Para enfrentar o Flamengo. Então, o primeiro jogo vai ser fora de casa. Maracanã, naturalmente, né? Exatamente. E o jogo da volta será na Arena MRV. Então, a grande decisão será na Arena MRV. O Cruzeiro, por outro lado, vai enfrentar o CRB. Tem muito torcedor que tem medo desse time. CRB, lá de Alagoas? Exatamente, esse mesmo, assim. Clube Regatas do Brasil, né? Acho que chama, né? Exatamente, clube tradicional de Alagoas, né? Que vem dando dor de cabeça aí para alguns clubes. Eliminou o Santos do Neymar na última fase, na terceira fase da Copa do Brasil. Então teremos Flamengo e Atlético, depois Cruzeiro e CRB. O Cruzeiro começa jogando em casa e decide como visitante nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aí, claro, a gente fala dos outros confrontos, né? Temos também São Paulo e Atlético, Bahia e Retrô, Internacional e Fluminense, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Grande clássico. Corinthians e Palmeiras, grande clássico, né? Grande clássico. E aí, o último, definido no sorteio, Botafogo e Red Bull Bragantino. Grandes jogos a gente tem pela frente, né, assim, mas eu não sei se você concorda. Eu acho que Flamengo e Atlético e Corinthians e Palmeiras são os principais jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Chegou a oitava de final, sinal que o time está bem, né? Não é verdade? Exatamente, porque aí dá uma funilada, né? Chegam os grandes ali, inclusive os que disputam a Libertadores deste ano. Então a competição começa a se engrandecer justamente nesta fase. Mas, assim, já falamos aí de Copa do Brasil, futebol brasileiro, vamos falar de seleção brasileira também? Claro, porque hoje teve a primeira apresentação, hoje, diante do novo técnico, né? Exatamente, o Ancelotti começou no novo emprego hoje, né? É verdade. Segunda-feira, com o novo emprego para o Carlo Ancelotti, que vai estrear na quinta-feira contra o Equador, às 8 horas da noite, horário de Brasília. O jogo vai ser fora de casa, lá em Guayaquil. O Carlo Ancelotti treinou hoje a seleção brasileira pela primeira vez. O treino foi no CT Joaquim Grava, do Corinthians, lá em São Paulo. A seleção volta a trabalhar no local amanhã e depois viaja para o Equador, onde finaliza os treinos. No primeiro treino, o Ancelotti teve 18 dos 25 convocados. Ainda não se apresentaram 3 jogadores que disputaram a final da Champions League nesse último final de semana. São eles Marquinhos e Beraldo, zagueiros do Paris Saint-Germain, campeão, né, da Champions League. Da Champions League, né? Exatamente. E também o Carlos Augusto, lateral esquerdo do Inter de Milão, que também estava na final da grande competição europeia. Além disso, não foram ao campo atletas que jogaram ontem pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu cito Estevão, do Palmeiras, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson, do Flamengo, que ainda vão se apresentar ao novo técnico da seleção brasileira e aí sim treinarão com a equipe amanhã, terça-feira, se preparando para o grande jogo contra o Equador. Assim. Na próxima quinta-feira. Exatamente, quinta-feira agora é dia 5
E muito depois... pouco tempo para fazer um treinamento, não é verdade? Muito pouco tempo. Naturalmente, ele vai usar quase a mesma formação da última formação da seleção brasileira, né? Exatamente, porque não tem contato, né, com os jogadores, basicamente. E aí eu acho que ele vai com os caras de confiança, né? Alguns que ele já conhece o futebol, visto que trabalhava na Europa recentemente. Então eu acho que ele vai com alguns caras de confiança e também vai ouvir o que o pessoal dos bastidores, né, da CBF fala para ele. Porque o Ancelotti mesmo teve e vai ter pouco contato com esses 25 convocados. Ok, Sara, um abraço para você. Abraço, Assi. Um abração. É isso aí. Pois é, né? Seleção brasileira, tem muita coisa, novidade chegando aí no futebol, isso é muito bom. E o Cruzeiro ontem ganhou bem do Palmeiras, o Atlético ganhou lá no Ceará. Os mineiros estão bem. O América que sempre perde, né? Infelizmente. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, Oral Sim, você pode ligar para lá, 2117-3300, e você vai marcar a sua primeira consulta. Para fazer, naturalmente, o seu tratamento dentário, vai ter que ter a primeira consulta, não é verdade? Você liga, pega o telefone aí agora, 2117-3300, pode ligar e marcar a consulta. O Assir Antônio está mandando marcar a consulta aí, eu vou marcar a consulta, é totalmente gratuita, né? Eles vão fazer todos os exames necessários, ver a condição da sua boca e qual tipo de serviço que vai ter que ser feito na sua boca, né? Você pode fazer um tratamento simples, um tratamento dentário simples, ou você pode fazer um tratamento dentário que vai chegar até ao implante dentário. E olha, você pode fazer o implante dentário na Oral Sim sem problema nenhum. Você paga em 18 vezes. 18 vezes, né? Eles dividem para você, você dá uma pequena entrada e vai fazendo o tratamento. Toda semana você vai lá e faz uma coisa, faz outra. Daqui uns dias você está com a boca nova. É isso aí. Também uma dentadura nova. Qualquer coisa que você precisar, você fala com a Oral Sim, tá legal? Ali na Pedro II, esquina com a Rua Ervalha, do lado ali da Cantina Minas Goiás e também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo e ali ao lado da Araújo, ali na Avenida do Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo. Oral Sim, tá? 2 endereços para servir o melhor. E sempre o telefone, 2117-3300. Não, 2117-3300. 2117-3300, é só ligar. Olha, lembrando da nossa campanha do agasalho, que você pode doar uma roupa, né? Um cosmético, né? Um creme, né? As pessoas precisam de creme, né? Ou itens de necessidade básica que estejam em boas condições, tá legal? É isso aí. Só você faça isso aí, tá, meu irmão? Você pode tranquilamente fazer isso, tá? E olha aqui, e você pode procurar a nossa pastoral, ali na rua Além Paraíba, 208, na Lagoinha, lá na Igreja Nossa Senhora da Conceição, né? Ou aqui mesmo na TV Horizonte, na Avenida Itaú, 515, Dom Cabral, Belo Horizonte. Agora vamos diretamente com o João Eduardo Santana, lá na redação da Rede Catedral. João, boa tarde. Oi, Assir, boa tarde para você, confirmando 5 horas mais 19 minutos, a nossa saudação fraterna a você que está conosco pelas ondas da TV Horizonte, a emissora da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Assir, tem gente que não tem sossego nem depois da morte, foi verdade. Isso que aconteceu hoje, infelizmente, a gente ri, mas é sério, né? O corpo de um idoso, Assir, ele foi cremado por engano
por um hospital, por um cemitério particular aqui de Belo Horizonte. Sei. Esse caso ele veio à tona na manhã de hoje, ganhou a mídia nacional. É o caso envolvendo o corpo do senhor José Orton Sattler. Ele que é morador de Belo Horizonte, faleceu aos 55 anos em 2019. Ele que foi vítima da Covid-19, né? O corpo dele foi exumado na última sexta-feira, dia 30, a pedido da família. E na exumação, os filhos constataram que o corpo que estava lá no jazigo dele era o corpo de uma mulher, não era o corpo dele, né? O cemitério Bosque da Esperança fez uma sindicância e descobriu-se que houve uma troca de corpos, né? O corpo de uma mulher foi colocado no jazigo do senhor José e o corpo do senhor José foi cremado e as cinzas dispensadas ao ar. O que era o desejo da mulher que estava lá e acabou sendo colocada na sepultura dele por engano. Por meio de nota, o cemitério Bosque da Esperança reconheceu o erro, demitiu os responsáveis pelo procedimento da exumação e também pelos procedimentos da cremação errônea, né, e se colocou a par aí da família, à disposição da família para toda essa situação. Lembrando que a Rede Catedral de Comunicação Católica, a CIR, procurou a Polícia Civil de Minas Gerais, que enviou, por meio de nota, um posicionamento, a CIR, dizendo que, nesse momento, não houve nenhum crime de vilipêndio a cadáver. Ou seja, não houve crime na ação lá do Bosque da Esperança. Houve um erro, mas não houve crime. Por isso, não será aberto inquérito. Mas isso, é claro, não legitima a família para que ela não possa levar na justiça. Ou seja, esse fato pode dar danos morais, mas não como crime, apenas como um problema, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu um defunto ser atropelado? Não, assim, Eu já vi. Já viu? O cemitério do Bonfim ali, quando o corpo sai da Capela Velório, Sim. atravessa a praça, né, do cemitério do Bonfim para acessar ao cemitério, a porta principal do cemitério. E na hora que estava passando, veio um carro e atropelou, bateu. Meu Deus do céu. O pessoal com carrinho, com caixão, o cara atropelou o defunto, olha aí. Oi, Jesus. Ô, Assir, lembrando então, esse caso, né, não houve, por enquanto, né, a Polícia Civil dizendo que não vai abrir o inquérito porque não houve crime, de acordo com a avaliação do delegado, mas a família do seu José possivelmente vai procurar a justiça por conta de danos morais. Caso triste, né? É isso aí. Eu estou recebendo aqui o padre Marcelo Silva, né, que vem aqui falar de um livro, né? Que livro, padre? Sim, boa tarde. Boa tarde. É o livro Estranho Familiar. Estranho Familiar. Exatamente. É um livro de poemas. Sei. E hoje à noite, às 19h30, lá na Igreja da Boa Viagem, do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, estarei compartilhando um pouco o caminho, né, da produção dessa experiência da poesia e da espiritualidade. Beleza, quer dizer, uma poesia mais pelo lado da espiritualidade? Da existência. E como a existência, para nós cristãos, ela sempre deságua no verbo encarnado, né? Ou seja, na espiritualidade cristã. Então, aqui nós vamos fazendo uma dobradinha de temas da mineridade, da família, temas da nossa espiritualidade cristã a partir da palavra do verbo encarnado, Jesus Cristo. Enfim, é um livro de poemas bem existenciais mesmo para o nosso tempo contemporâneo. Talvez é a primeira vez que eu vejo falar de um livro de poesias escrito por um padre. Pois é, tá vendo? É uma novidade, né? Eu acho que a igreja, historicamente, ela é conhecida pela presença de padres, monges, religiosos, cientistas, biólogos, como na origem do Brasil, né? Os primeiros biólogos eram monges, padres, enfim, das ciências humanas diversas. E é bom, assim, além da minha missão como sacramentino, né, na Congregação do Santíssimo Sacramento, ali no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Igreja da Boa Viagem, também é quase como que uma experiência de expressão mesmo cultural, pessoal, me identificar com a poesia, com a escrita poética, como uma forma de expressão. E como diz Clarice Lispector, eu não escrevo para ser traduzido, para ser compreendido, eu escrevo para me traduzir, né? Então, de alguma forma, é um contato também com a minha própria realidade de vida, onde na palavra eu ouso compartilhar com as pessoas um pouquinho aí dessas minhas experiências de encontros com a vida e com a transcendência a partir do poema. Que maravilha, né?
Obrigado. Eu espero que... Vai ser hoje o lançamento do livro, né? Hoje, às 19h30, lá na Igreja da Boa Viagem. E quem quiser adquirir depois esses livros, ele pode ser disponibilizado em algumas livrarias. Eu lembro da Livraria da Rua, ali na Savassi, mas vai estar também lá na Secretaria do Santuário. A editora qual que é? Editora Ramalhete. Ramalhete, né? Exatamente. É uma editora que prima muito pela cultura, pela escrita, pela literatura, pelos poemas, enfim, livros que promovem muito aí a cultura e a literatura em nossa língua. Que beleza. A partir de que horas? Às 19h30. 19h30. Já às 19h15 eu vou estar lá recebendo os convidados ali, né, na nossa comunidade. Beleza. Muito obrigado pela sua presença aqui e esperamos, né, sucesso no lançamento do seu livro, né? E obrigado, porque afinal de contas, a vida é um conjunto de estranhamentos e familiaridades o tempo inteiro, não é mesmo? Verdade, é verdade. E assim, nessa condição de existir nessa vida tão bela e tão frágil, nós vamos descobrindo também a presença de Deus na literatura. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que Sucesso lá no lançamento do seu livro. Obrigado, né? muito Vamos repetir obrigado. O nome do livro. Estranho Familiar. Estranho Familiar. Exatamente. Porque a definição, né, desse título vem muito de duas experiências muito humanas do dia a dia. Quem nunca se sentiu um peixe fora d'água em casa? É o estranho, né? Essa sensação de inadequação existencial. E quem nunca se sentiu em casa em ambientes que nunca teve, no meio de pessoas que nunca conviveu? É a experiência subjetiva do familiar. Então, entre essa inadequação e essa hospitalidade, mesmo em lugares estrangeiros, em terras estranhas, assim também a nossa poesia. Padre Marcelo Silva, muito obrigado pela sua presença. Sucesso no lançamento do seu livro hoje. Obrigado. Ciro. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, hoje, dia 2 de junho, é Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. E esses nem sempre têm a ver com peso, né? Aliás, os sinais invisíveis que merecem atenção, de falar sobre isso, nós vamos receber aqui a psicóloga e especialista em comportamento alimentar, com foco em comer na comida emocional, né? No momento que você está com muita emoção, você come muito ou não come nada, é a compulsão alimentar, que essa compulsão pode chegar a uma série de problemas, né? Doutora Viviane presente, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite. Pois é, o que é isso? Transtorno alimentar. Então, os transtornos alimentares são transtornos mentais, né? Que são formas disfuncionais de relação com o corpo, com a comida e com a forma que a pessoa se vê. Sei. Então, como se pode identificar um transtorno alimentar numa pessoa? Então, nós temos 4 transtornos que são os principais, que é a anorexia, que é a pessoa que para de comer, ela não se enxerga magra o suficiente. A bulimia, quando a pessoa ela come e depois ela ou força o vômito, ou toma algum diurético, laxante. A compulsão alimentar, né, que é a pessoa come de maneira muito mais que uma pessoa normal conseguiria comer e de forma impulsiva. E também o transtorno dismórfico corporal, que é quando a pessoa ela não se enxerga da forma que ela é. Então, esses transtornos podem estar juntos, podem estar separados, mas esses são os principais. Doutora Viviane, existe, vamos dizer assim, o que eu classificaria de falta de respeito com a pessoa na hora de alimentar? Eu vou dizer o que é a falta de respeito. Uma criança, né? Criança, naturalmente, às vezes, se você não educa bem, etc., a criança vai ter problema de alimentar sempre. Sim. Né? Eu tenho mesmo uma netinha que desde quando ela nasceu até os 3 anos, não comeu nada. E vomitava tudo que tentava. Um transtorno, né? Sim, mas depois houve um milagre, né? Em Axica. Depois teve um milagre que ela voltou a comer, né? E foi muito bom e etc. Mas tem mães que impõem, né, a comida na criança, tem que comer, tem o menino com medo de até apanhar e tal. Sim. Então come, engorda e começa a ficar diferente, né? Mas o nosso comportamento alimentar, a nossa relação com a nossa imagem, com o nosso corpo, é tudo formado na infância. Então vem disso aí, ou de forçar a criança a comer demais, ou de colocar
comportamentos na criança assim de se você comer você vai engordar, recompensar a criança com comida. Então, tudo isso, todo o nosso padrão hoje que a gente tem de alimentação, ele é formado lá na nossa infância. Então, tudo isso tem que começar na infância. Exatamente. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas tem que ter um equilíbrio aí, né? Exatamente. Criança, se deixar, ela vai querer tomar refrigerante, né? Aliás, tem uma parenta minha, pequenininha, né? Então, a mãe não queria dar Coca-Cola, né? E fala, isso aqui é ruim, né? É ruim. Aí ela falou assim, mamãe, eu quero ruim. Porque se é ruim, mas você está tomando, então não é tão ruim assim. Mas é exatamente isso. Então, assim, às vezes as mães reclamam, mas meu filho só come porcaria. Eu falei assim, mas quem que vai no supermercado comprar? O biscoito, o refrigerante. Então, se oferecer comidas saudáveis, respeitar a saciedade da criança, né? Que às vezes ela está saciada, mas igual você falou, come mais, tem que comer tudo. E eu acho assim muito importante, né? Primeiro porque a criança, né, normalmente, ela segue o que faz. O espelho é o pai e a mãe. Exatamente. Né? Se ela senta à mesa com o pai e a mãe, e o pai e a mãe estão comendo banana, está comendo, chupando laranja, no café da manhã, está comendo fruta, etc., ela vai comer. Exatamente. O que o pai faz, ela vai querer também, não é verdade, né? Exatamente. Então, vai se acostumando a comer as coisas, não é verdade? Você coloca quiabo, jiló, nenhuma criança vai querer comer jiló. Vai querer, mas se você coloca a mesa na hora do almoço, oferece, a família toda comendo junto. Todo mundo comendo junto, ela vai aprender a comer aquilo, né? Exatamente. Aliás, uma coisa muito interessante, né, que eu fico me lembrando aqui, do meu pai e minha mãe comiam e a gente comia junto com eles, né? Comiam o que eles comiam, né? Então você vai aprendendo a comer, né? Exatamente. Esse comportamento ele é formado totalmente na infância. E eu era tão magrinho quando era menino que minha mãe contava as minhas costelas assim. Eu sou da época do biotônico Fontoura. Pois né? Tinha que tomar biotônico Fontoura para ir, né? Aquele cara da emulsão de Scott, né? Então, tudo isso, né, é muito interessante. Mas agora, vamos falar agora também da compulsão alimentar. A compulsão é a pessoa que come muito? É isso? Exato. A compulsão, ela é muito confundida com comer emocional, né? Que o comer emocional é, por exemplo, eu estou muito ansiosa, não sei lidar com essa ansiedade, aí vou lá na geladeira e como. A compulsão, o episódio de compulsão alimentar, ele já é diferente, por isso que ele é considerado um transtorno. Porque a pessoa, ela come, enquanto tiver coisa para comer, ela vai comendo, não é uma fome específica, igual aquela vontade de chocolate, não, ela come o que tiver até passar mal. Essa é a compulsão alimentar, que é muito confundida com comer emocional, que às vezes fala, tô ansiosa, vou comer um chocolate, tô muito nervosa, quero um doce. Então, esse é o comer emocional, é não lidar com a emoção e colocar comida ali nesse lugar. A senhora falando dessas coisas todas aqui, eu fico me lembrando que eu acho que uma pessoa, quando casa, principalmente mulher e homem, né, eles deviam passar por um curso, né, para aqueles que querem ter filhos, né, devia ter um curso desses, né, justamente para dizer assim, ó, você tem que criar o filho assim, assim, assado e tal, né, não fazer isso, não fazer aquilo e tal, para você criar uma criança saudável, né? Exatamente. A gente vê no restaurante aquele cara gordo, né, a mulher gorda e o menino gordo também, não é não? Não é verdade? Exatamente. E essa questão do comer emocional, eu falo muito que, às vezes, quando a criança é pequenininha, vai tomar uma vacina, se você tomar vacina, eu te dou um chocolate, um pirulito. Aí a criança já cresce associando um momento ruim com uma recompensa, um doce, tudo isso. Quando a gente cresce, a gente traz para os nossos comportamentos, para as nossas frustrações, nossas dores. É verdade, né? Pois é, essa compulsão alimentar, tem também esse comportamento de coisa, né? Que o cara e aquele cara que come muito, come inadequadamente e depois passa mal. Isso é muito comum, né? Tem a pessoa que passa mal de tanto comer e tem pessoas também que, por exemplo, forçam o vômito, tomam laxantes, essas coisas, que é a bulimia, né? Que é um transtorno alimentar muito grave, inclusive muito comum, que a pessoa ela se sente mal por ter comido e ela vai e induz o vômito, ou faz uso de medicamentos diuréticos. Era muito comum, quando a gente era criado naquela época que você tinha que almoçar e jantar, porque hoje quase não se janta mais, né? Mais um lanche e tal, etc. Mas naquela época você almoçava e jantava, né? Mas só que tem que você jantava e depois ainda ia brincar de roda, ia brincar com os meninos e tal. Você não ia deitar, não ia sentar na frente da televisão, né? E aí o cara se empaturra
e depois vai ter que tomar o omeprazol para deitar. Senão não consegue dormir, tem pesadelo. Não só pesadelo, parece com refluxo, né? Sim. Muito refluxo, não é verdade, né? As pessoas se empaturram de comida para deitar, né? O comportamento alimentar hoje, ele está diretamente ligado a várias doenças físicas, assim. Então, é o mental e o físico ali que estão se atrapalhando juntos. Pois é. Então, esse comportamento alimentar, a pessoa... Isso aí, a senhora falou aí desde criança e tal, mas eu acho que quando a pessoa chega a uma certa idade que começa a comer, começa a fazer mal, tem que se comportar alimentarmente. Exatamente. Né? Adultos fazem o que precisa ser feito. Então, você sabe que algo vai te fazer mal. Se você escolhe comer, você precisa arcar com as consequências daquilo. Pois é, a senhora tem falado isso muito com as pessoas, né? Sim. É curso, como é que é? Eu trabalho na clínica com transtornos alimentares e comer emocional. É isso aí. Então, só vai ter que reeducar as pessoas. Exatamente. Normalmente é para reeducar, né? Nunca, às vezes, para fazer a pessoa comer, né? Normalmente é para reeducar. Mas existe também anorexia, anorexia, né? exato. Anorexia, né? É aquela pessoa que acha que vai comer, vai engordar e, né? Mas a psicologia, ela vira entra... um Olívia Palito. Exato. Ela entra para a pessoa saber lidar com as emoções sem precisar colocar a comida Qual nesse o endereço lugar. da sua clínica, doutora Viviane? Eu atendo de forma online e atendo também no bairro Castelo, na Avenida dos Engenheiros, 1179. Beleza, eu Engenheiros eu conheci sem nada, hoje já estão exatamente. Agora, me diga uma coisa, qual a forma de entrar em contato com a senhora, com o telefone, com rede social? Vocês podem me localizar no Instagram, é @psi.viviane_nascimento. Aí lá tem o link para o meu endereço, para o telefone, tudo certinho. Quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Um momentinho só aí que eu vou falar com o João Eduardo Santana, que está lá na redação da Rede Catedral. João, quais são as novidades agora? Oi, Assir, agora 5h40, Popular 20 para 6. Vamos falar de municipalização do anel rodoviário, essa bandeira que nós da imprensa já levantamos há tantos anos e agora parece que vai se concretizar amanhã, a partir de 8 horas da manhã, com a visita do secretário de Transportes, Renan Filho, ministro dos Transportes, Renan Filho, e ele vai estar aqui em Belo Horizonte às 8h30 da manhã, lá no viaduto São Francisco, na região da Pampulha, assinando a municipalização dos 26 quilômetros do anel rodoviário. O que isso significa na prática, Assir? O anel rodoviário deixa de pertencer ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e passa a ser administrado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Com isso, há promessa de mais celeridade nas obras que são tão necessárias para a melhoria da qualidade de vida do povo de Belo Horizonte e de quem depende do anel rodoviário diariamente. A gente sabe, Assir, que o anel é uma fonte inesgotável de problemas, acidentes, mortes e, infelizmente, isso só será solucionado com obras que sejam pujantes, com obras que, de fato, façam acontecer o bem-estar da população nessa via. Então, a Prefeitura vai receber 65 milhões de reais para concluir algumas obras, entre elas o próprio viaduto lá São Francisco, que há tanto tempo é um gargalo e um problema na vida de quem passa pelo anel rodoviário, principalmente no sentido Vitória. A gente vai acompanhar amanhã essa cerimônia de municipalização. O ministro Renan Filho já está em Minas Gerais. Nessa tarde, ele está cumprindo uma agenda na cidade de Governador Valadares, no leste de Minas, envolvendo a duplicação da BR-381, e amanhã ele estará aqui acompanhando essa cerimônia de municipalização. Lembrando, assim, que essa ideia da municipalização ela já não é de hoje. Não, já tem muito antiga, ela é muito antiga. Muito antiga, né? E ela começou a vir com mais força no governo do ex-prefeito Alexandre Calil, que não conseguiu tirá-la do papel. O prefeito Fuad Noman, falecido, conseguiu a articulação necessária para fazê-lo, mas não houve tempo hábil. Já o prefeito Álvaro Damião, ainda como prefeito em exercício, já ia a Brasília para agendas relacionadas a essa questão e, após algumas negociações, o próprio governo federal cedeu essa municipalização. Agora, Assir, uma coisa é fundamental: a segurança do anel rodoviário é feita hoje pela Polícia Militar Rodoviária por conta de um convênio que existe entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Será que esse convênio continua? Pois é, eu acho que tem que ter um núcleo da BH Trans, né, no caso, né, de policiamento de trânsito, um núcleo no anel rodoviário. Justamente. E se possível, feito com motos, porque
quando acontecer alguma coisa, o cara já sai de moto, rapidamente ele chega no local, ele isola, faz as coisas que são necessárias fazer. Agora, uma coisa muito importante, porque era do DENIT e a prefeitura não punha a mão. Aham. E aí nós tivemos a invasão do anel, do anel rodoviário, inclusive locais que foram desapropriados para a expansão do anel, como lá na região do viaduto de São Francisco, que foi todo invadido, né? Justamente. Eu lembro, nós tínhamos uma igreja de São Francisco ali era uma igreja, nós chamávamos a igreja de Niemeyer também, porque ele que criou, ele que fez a igreja de São Francisco que tinha ali, né? Sim. E a igreja saiu para dar lugar à expansão do anel rodoviário. E praticamente depois ele foi todo invadido. Está lá invadido até hoje. Justamente. Né? E agora, Cida, a prefeitura vai ter que lutar com essas desapropriações para poder fazer as obras acontecerem. E outra coisa, acompanhando o trânsito de Belo Horizonte, como acompanho todos os dias pelo rádio e também aqui pela TV Horizonte, fato é, a BH Trans, a Sumob, hoje eles não têm condições de cuidar do anel rodoviário, da segurança do anel rodoviário sozinhos. Se esse convênio com a Polícia Militar não for renovado, nós vamos ter sérios problemas. Mas viu? você também não vê ninguém da Polícia Militar Rodoviária só quando acontece um acidente que eles aparecem. Justamente. Né? Vai ter que rever esse convênio todo. Infelizmente, eles não estão ali presentes. Obrigado, João. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Um abraço para vocês. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Hoje, dia 2 de julho, também nós celebramos a República Italiana. E atualmente o que se tem ouvido muito é sobre como fica a questão da solicitação da cidadania italiana mediante as atuais leis, né? Lembrar que uma mulher brasileira, né, lá de Santa Catarina, né, ajudou e ajudaram a fazer a unificação da Itália, né? Mas estou recebendo aqui a CEO da Gilberto Cidadania, Mônica Pimenta, que nos explica sobre essas mudanças a respeito da quem vai solicitar a cidadania italiana, né? É claro que tem que ser pessoas que são parentes de italianos que vieram para o Brasil, não é isso? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Então, hoje, comemorando um marco na história dos italianos, né? Que saindo da monarquia para a república, a mulher tomou voz nessa época, né? Então foi algo marcante, mas hoje os ítalos descendentes, os italianos no exterior, também estão em luto, né? Justamente por causa dessa reforma, né? Desse decreto-lei que o ministro impôs no dia 27 de março, restringindo muito, né? Na verdade, ele quer a gente entende que ele quer acabar com a cidadania, né? Mas restringiu muito, né? De forma muito agressiva, assim, vamos dizer. Pois é, interessante. Se você pensar assim em São Paulo, né, que tem uma gama muito grande de italianos, inclusive a própria maneira de falar do povo paulistano, né, é justamente um pouco do italiano que eles carregam, né? Aquele estilo de falar, né? De tanto italiano que tem em São Paulo, Demais, não é verdade? Né? Demais. Então eu imagino que só os parentes dos italianos de São Paulo quiserem, né, a cidadania italiana, vai encher a Itália. Né? Eu não sei se é isso, que eles estão preocupados, né, com a superpopulação do território italiano, né? Ou nós já tivemos lá muita gente que vem de fora, lá, problema de guerras aqui e ali, chegam lá pelo Mediterrâneo de qualquer maneira, não é verdade? Né? Então a gente sabe que tem um problema social muito grande também nisso. Sim. Né? Eu vejo que o italiano no exterior está pagando um pouco por essa questão, né? Que está ocorrendo na Europa inteira, né? Que é a questão da imigração ilegal, né? Os muçulmanos, né? Então, o ministro, com esse decreto, ele quis dizer que essa imigração, os ítalos descendentes, o italiano no exterior, ele é uma ameaça à nação, né, italiana. Mas o senhor estava falando de São Paulo é onde a gente tem, assim, milhões de descendentes, né? É verdade, eu estou dizendo sim. que prova que a presença italiana é tão grande em São Paulo que
as pessoas falam como italianos, né? Embora falem português, mas falam como italiano. Exatamente. Né? E lá foi um estado que foi muito atingido por essa reforma, porque eles tinham uma fila, né, de anos. Então, tinham pessoas já na fila há 7 anos, aguardando ser convocado para poder fazer o seu reconhecimento. E agora eles já não sabem mais, né? Com essa nova regra, quem já tinha o agendamento confirmado, o consulado vai chamar, vai remarcar. Só que aqueles que não tinham não conseguiram ser chamados, convocados, né? Fazer o agendamento no pré-notame, eles talvez não consigam mais não consigam mais ser convocados. Eu imagino nos Estados Unidos, né, que a presença italiana também é muito forte, né? Sim. É muito forte, né? Então, a gente sabe que... E quais são as condições hoje para se requerer a cidadania italiana? Então, hoje, com a lei atual, você pode solicitar através do seu avô ou do seu pai. Eles não precisam necessariamente ter nascido na Itália, mas eles precisam necessariamente ser exclusivamente italianos. Então, o avô pode ter nascido aqui, mas ele tem que ter... Tem que ter somente a descendência italiana, somente a nacionalidade italiana. Então, quer dizer, ele não poderia optar pela brasileira. E isso não acontece, né? Porque todos que vieram para cá, eles têm a dupla cidadania, né? Ele é brasileiro e ele é reconhecido como cidadão italiano. Então, é meio que eles tiraram essa questão do vô nascido, o vô nato, né, para o exclusivamente italiano. Então, na verdade, o avô tem que ter nascido lá para ele poder ter o direito de solicitar. Então, você pensando assim na Itália, né? Você vai na Argentina, né? A colônia italiana na Argentina prova o nosso Papa Francisco, né? Que é filho de italianos, né? Prova que ele não teve dificuldade com a língua italiana, né? De falar o italiano, de ser um Papa falando italiano com desenvoltura, porque ele já falava dentro de casa, né? Com o pai e a mãe, que eram italianos, né? Sim. E lá nós temos muitos italianos, né? Na Argentina também, né? Em todo mundo, né? Sim, no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro foi afetado, O mundo inteiro tem né? italiano, né? E a comida italiana, né, filha? Né? Que delícia, né? Aliás, a pizza no Brasil é mais gostosa do que na Itália. Quem vai à Itália com uma pizza, não é igual a nossa pizza lá do Brasil. Delícia, nossa pizza, né? o molho é melhor, as coisas são melhores, né? A gastronomia é bem... Pois é. E nós temos consulado aqui ainda? Tem consulado Temos, em Belo Horizonte, na Rua Lagoas. Rua Lagoas. Então, as pessoas podem encaminhar ainda o seu pedido através do consulado italiano aqui, né? Se adequarem nessas novas regras, né? Tendo o avô ou o pai. O pai, ele só transmite a cidadania se ele for exclusivamente italiano ou então se ele tiver morado ininterruptamente 2 anos na Itália, antes da criança nascer. Então, assim, ficou bem limitado mesmo, né? O consulado ainda não emitiu nenhum parecer, né? Quanto a isso, se eles vão aceitar esses novos casos, mas a gente acredita que sim, porque nessa reforma eles não tiraram ainda o serviço do consulado, né? Então a gente acredita que eles vão abrir sim as agendas. Vocês cuidam só da cidadania italiana ou de outros países, como Portugal também? Estamos abrindo agora para acompanhar a portuguesa. Beleza. Mas o nosso foco era mais a italiana. Então deixa aí seu endereço. Então Tem o endereço da internet, tem o endereço da rua, né? Sim, nós temos um escritório físico no bairro Cabral, em Contagem, próximo ao Shopping Contagem, fica na Alameda dos Rouxinóis. Nós temos a nossa página do Instagram, que é @gibertcidadania, e vocês podem entrar em contato conosco. Beleza. Estamos à disposição. É isso aí. Vamos agora voltar à redação da Rede Catedral. João Eduardo Santana. E aí, João? Ô, Assir, agora faltando 5 minutinhos para 6 horas da tarde, a você que acompanha o Ei Gente, aqui nas ondas da TV Horizonte, emissora da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. E pela tela, né, João? Oh, isso mesmo. Pela tela, né? Isso mesmo. Olha, muita atenção agora
a você que usa o metrô aqui de Belo Horizonte, quero deixar alguns recados importantes para você. Assir, continuam as obras no metrô, né? São as obras da linha 1, né? E também essa obra de atualização que também está gerando já algumas novidades, principalmente para a linha Calafate Barreiro, a chamada linha 2. Tem um desconforto, né, João? Mas lembrar que o metrô nosso aqui, desde quando ele foi inaugurado, Sim. ele não teve reforma, a manutenção dele foi precária, né? Porque Justamente. Era do governo, e todo mundo levava, não vai dar flauta, não vai dar... Então Isso. agora entrou uma empresa que tem que resolver o problema, tem que dar manutenção, tem que melhorar as coisas, não é verdade? Justamente, essas obras estão acontecendo a olhos nus, mas para arrumar, né, assim, tem que bagunçar um pouquinho. Claro. E é isso que está acontecendo. Tanto na casa da gente é assim, nas claro. obras públicas também o são. Então, olha, nessa semana, o intervalo entre as viagens do metrô de Belo Horizonte nos horários de pico, 11 minutos. Qual que é o horário de pico do metrô, Assir? Entre 6 horas da manhã e 9h30 da manhã. 6 horas da manhã e 9h30 da manhã, horário de pico do metrô aqui de Belo Horizonte. E depois, de 4h30 da tarde até 7h30 da noite, os horários de pico. Intervalo, 11 minutos. Nos demais horários do dia, o intervalo entre os trens, 25 minutos, tá bom? Então reprograme as suas viagens, porque o metrô vai ter essa alteração, já está tendo essa alteração de horário por conta das obras no modal, desde Vilarinho até Eldorado. Assir, um abraço para você, meu amigo, até amanhã. Pois é, eu desejo que dessas obras, nós vamos... o sonho nosso do metrô ir até Betim, né? Porque ele foi estruturado, foi pensado assim, né? E até em Ribeirão das Neves. Justamente. Né? Aí nós vamos ter um metrô que vai atender parte da região metropolitana bem. Justamente, Assir, um abraço para você. Até amanhã. Muito obrigado. Pois é. Daqui a pouco nós teremos o Placar Horizonte, um programa de esporte, hoje com muitas novidades a respeito da participação de Cruzeiro e Atlético na Taça Brasil, né? Na Copa Brasil. Hoje saiu o sorteio, o Atlético vai jogar contra o Flamengo e o Cruzeiro contra o CRB. Então, o pessoal vai discutir muito isso, vai falar sobre as possibilidades de Cruzeiro e de Atlético. E agora nós vamos ter aqui o nosso arcebispo metropolitano, o nosso Dom Valmor de Oliveira Azevedo, que vai rezar conosco agora, Mãe Maria. Um abraço para você e até amanhã.